Fala, Dev, e aí, beleza? Faz tempo que eu não gravo um vídeo aqui pro YouTube da Rocket City. Bom, aos poucos, quem sabe eu esteja voltando aqui para gravar mais conteúdo sobre React, Node e todas essas tecnologias afins e relacionadas. Tenho passado bastante tempo gravando conteúdo para algumas coisas que a gente vai liberar na Rocket City aí ao longo do final desse ano, ao longo do início do ano que vem, mas por enquanto ainda são segredos aí que eu venho trabalhando bastante junto com o time da Rocket. Eu tô aqui para, quem sabe aos poucos, né, como eu falei, a gente ir voltando, então já vai aqui nos comentários desse vídeo e coloca sugestões de conteúdo que eu posso trazer aí nos demais vídeos, que aos poucos eu vou gravando pra vocês. Mas ao longo desse tempo que eu fiquei meio off, né, eu trabalhei em muitos projetos pessoais além dos projetos da própria Rocket. Bom, uma das coisas que eu fiz nesses projetos pessoais, claro, eu criei todo o projeto do zero, tanto back-end quanto front-end, e eu percebi que no back-end eu tô seguindo uma estrutura muito semelhante em todos esses projetos, e em todos os projetos que eu tô criando agora, eu tô usando algum conjunto de ferramentas que me permite criar um back-end autodocumentável, um back-end que me permite a gente ter uma documentação gerada de forma automatizada, e depois, inclusive, claro, isso fica para um próximo vídeo, e vai ter live, inclusive, no YouTube da Rocket City em breve sobre isso, que é sobre a parte de gerar a comunicação entre front-end e back-end de uma maneira tipada, usando algumas ferramentas para que você consiga no front-end saber exatamente quais rotas existem no back-end, quais informações você pode enviar, parâmetros, o corpo da requisição, qual que é a resposta. Mas hoje eu vou falar especificamente sobre o back-end, claro, utilizando Node e utilizando o FastFi, que é um dos frameworks que eu mais estou curtindo de utilizar ali dentro do Node em si. Já vamos direto aqui para o código, né? Eu já estou aqui com o site do FastFi aberto e eu criei uma pastinha aqui chamada Backend Tipado, só para a gente construir juntos esse projetinho para eu te mostrar como é que funciona, tá? Eu vou abrir esse projetinho no VS Code e eu vou fazer aqui uma configuração do total zero aqui do projeto. Então eu vou começar rodando um pnpm init, não precisa do "-y" aqui, para criar o package.json, e eu vou instalar basicamente esse conjunto de ferramentas aqui, ó, de bibliotecas, tá? Eu vou instalar o FastFi Type Provider Zod, né? Porque eu vou estar utilizando o Zod para fazer a validação e também a documentação das minhas rotas, né? Todos os dados que ela recebe, todos os dados que ela devolve. Vou utilizar já o FastFi Cores, né? Para permitir que esse backend seja acessado por algum front-end. E o Zod, que é uma dependência do FastFi Type Provider. Além disso, claro, para rodar o projeto, a gente vai precisar de algumas dependências de desenvolvimento, que nesse caso vai ser o TypeScript, o Types Node e o TSX também, que é o pacote que vai permitir a gente executar o projeto sem precisar fazer a transpilação ali do código. E aí aqui no package.json, eu vou basicamente apenas criar um script e vou jogar aqui TSX, passando aqui source server.ts, que vai ser o caminho. Além disso, vou rodar aqui o tsc init, para ele criar o arquivo tsconfig, né? Que o meu aqui eu deixei ele com collapse, então ele tá aqui dentro do package.json. E aqui, ó, no Node, eu tô usando a versão 20 do Node, tá? Ela não é a versão mais recente LTS, mas você pode utilizar a versão que você preferir. E aí no tsconfig bases aqui, que é o repositório da Microsoft com as configurações do tsconfig, eu vou basicamente aqui no Node 20 copiar como que deve ser o padrão do tsconfig no Node 20. Então, beleza, copiado aqui, já posso sair codando a minha aplicação. Não tem mais o que configurar, eu vou direto criar agora o meu arquivo server, que fica dentro da pasta source, né? Então, source/server.ts, e eu vou sair importando os pacotes, tá? Eu gosto sempre de fazer import nomeado, então eu não gosto de fazer import default. Todos os pacotes do FastFi, eles exportam também de forma nomeada, então eu posso usar chaves aqui para importar. Então, eu posso até digitar parte do pacote aqui, ó, ele já dá a opção de fazer importação. Aí eu só venho aqui e altero, caso ele não tenha entendido, que eu quero um import nomeado. E aí aqui agora eu vou criar a minha aplicação, posso chamar de app, posso chamar de server, geralmente eu acabo chamando ela de app, e aí no final eu faço essa aplicação aqui, ouvir a porta 3333, e aí quando terminar de ouvir essa porta, eu vou dar um HTTP server running, pra gente saber que o servidor tá rodando. E aqui eu vou ter algumas rotas na minha aplicação, mas antes eu vou registrar aqui o plugin do Cores, e por padrão eu vou liberar ele para todas as origens, ou seja, todos os endereços de front-end poderem acessar esse meu back-end, né? E agora, além disso, eu vou configurar o FastFi Type Provider Zod, tá? E aí no FastFi Type Provider Zod aqui, a gente tem algumas coisas que a gente tem que configurar. Primeiro eu tenho que importar o Validator Compiler e o Serializer Compiler. O que esses dois carinhas fazem aqui, né? A gente vai usar o Zod aqui para duas coisas. Primeiro delas, validação. Então aqui no app eu dou um set Validator Compiler e passo o Validator Compiler que vem daqui de dentro. A partir desse momento, o FastFi já sabe
que eu vou estar utilizando o Zod para fazer a validação de todos os dados de entrada. E aí eu também vou dar um set serializer compiler, passando aqui o meu serializer compiler, falando para o FastFi que eu vou utilizar também o Zod para fazer a transformação, né, a serialização dos dados de saída, ou seja, os dados que eu devolvo das rotas para o meu front-end. Feito isso, a última coisa que a gente vai fazer aqui dentro é configurar aqui algumas rotas e também configurar o FastFi Swagger, né? O Swagger que hoje é a ferramenta aí mais convencional no back-end para a gente fazer a documentação dos nossos back-ends, né? Das rotas do nosso back-end, da nossa API. Então eu vou instalar tanto o pacote @FastFi Swagger quanto Swagger UI. Vou fazer a instalação desses dois pacotes aqui. Vou aguardar rapidinho ele fazer a instalação e eu já vou instalar, né? Registrar esses dois pacotes aqui. Então, primeiro, FastFi Swagger. E aqui uma dicasinha, tá vendo que na importação ele sempre tem o roxinho e o azul no VS Code. O azul é sempre o Named Export e o roxo é sempre o Module, né, que é o Export Default. Então, eu não gosto de usar muito Export Default, então eu mantenho dessa forma aqui. No FastFi Swagger aqui, eu vou passar Open API, vou passar Info, e aí eu passo o título da minha API, vou botar aqui Typed API e vou passar uma versão da API 1.0.0. Veja que aqui eu estou usando o padrão OpenAPI. Existem várias especificações, né? O Swagger ele tem suporte tanto para especificação no formato Swagger e no formato OpenAPI, que também tem as suas versões. Eu vou usar o OpenAPI porque ele tem suporte a algumas coisas que o Swagger, que a especificação Swagger não tem. E aí eu vou registrar aqui também FastFi Swagger UI e vou passar aqui um route prefix docs. Isso quer dizer que quando eu acessar a rota /docs, eu vou ter acesso à documentação da minha API. Salvo isso aqui agora. Vou registrar aqui agora uma rota bem simples, que é só um Hello World. Salvo aqui agora e rodo o meu projeto. Projeto rodando. Agora, se eu vier aqui no meu navegador e abrir localhost 3333/docs, veja, eu já tenho o Swagger aqui dentro. E veja que ele não conseguiu encontrar nenhuma operação definida na minha documentação. Isso porque quando eu estou utilizando o Swagger, eu preciso adicionar algumas informações nas minhas rotas para fazer com que elas estejam disponíveis aqui na minha documentação. Mas o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um arquivo separado de rota, só para a gente não deixar tudo num arquivo só. E esse arquivo de rotas ele vai ser bem simples, tá? Eu vou exportar como uma default async function. Default não, né? Só uma async function. Routes mesmo. Eu vou receber o app instance e aqui eu vou criar as minhas rotas, por exemplo, uma rota de listagem de usuários. Logo eu já vou realmente listar esses usuários, né? Por enquanto ela não vai retornar nada. E aí aqui dentro eu posso vir, dar um app.register routes aqui no meu arquivo de rotas e pronto, o servidor continua funcionando. Outra coisa aqui no package.json, vou botar um watch aqui no test.x, assim quando eu altero os arquivos, ele já roda de novo, né? Como se fosse o nodemon ali, ou o watch do próprio Node. E aí aqui nas rotas da minha aplicação, veja que eu estou recebendo o FastFi Instance, né? Que ele é a instância do FastFi nativa. Só que o que acontece, como eu estou usando o Zod, né? O FastFi Type Provider Zod, o que acontece é, se eu venho aqui e passo um parâmetro, como segundo parâmetro aqui do app.get, aqui dentro eu tenho uma série de configurações que eu posso fazer e uma delas é o schema, que é basicamente qual que é o formato, né, de entrada e saída de dados, que vai servir como documentação e também como validação dos dados aqui. Se eu colocar body, por exemplo, né? É claro que na listagem de usuários a gente não vai ter body, né? Então deixa eu até vir aqui, tirar isso aqui, criar uma rota app.post users. E aí sim eu vou botar aqui dentro, como se fosse a criação de um usuário. E aí aqui dentro eu vou colocar o meu esquema para validar o meu body. Nesse caso aqui do meu body, veja que se eu tentar passar o Zod, por mais que ele funcione, vamos falar aqui que ele precisa do nome, né? Quando eu venho aqui na minha documentação, vejo que agora eu já tenho as duas rotas, né? Get users. E já tenho aqui a post users, né? Para criação do usuário. E veja que aqui no body, ó, ele fala que ele pode receber uma string. E o esquema, ó, tá vazio. Não tem nada. Isso por quê, né? Porque, por padrão, ele não vai conseguir entender que o Zod, né? Ele vai estar sendo utilizado aqui para fazer a validação do input de dados. Então, a gente tem que fazer algumas alterações aqui. A primeira delas, né? Que eu vou fazer aqui no FastFi, eu vou dar um with type provider aqui em cima e eu vou botar aqui Zod type provider. Além disso, eu vou criar um arquivo de types aqui e eu vou exportar um type chamado FastFi Typed Instance, onde eu vou pegar o FastFi Instance padrão do próprio FastFi, que é o que eu estou usando aqui, ó. Só que eu vou passar alguns generics para ele. Só que como eu só quero passar alguns desses generics eu quero usar os próprios do FastFi. Então se eu passar o mouse aqui, eu posso ver que o primeiro generic que ele recebe é esse raw server default. Então eu vou manter ele, porque eu não quero mexer no server do FastFi. O segundo é o raw request default expression. Então a gente vai passar aqui. O último é o próximo é o raw reply default expression, que eu vou ter que importar tudo isso aqui.
ali de dentro do FastFi. O próximo é o Logger, que é o FastFi Base Logger. Também não vou modificar. Só que se a gente for ver o último, é o Type Provider, que ele usa o padrão do FastFi. FastFi Type Provider. Nesse caso aqui eu vou trocar para o Zod Type Provider, que vem lá do FastFi Type Provider Zod. E agora eu vou trocar aqui por FastFi Typed Instance, que eu acabei de criar. E eu não preciso mais importar agora do FastFi. E agora ele já entende que automaticamente, quando eu passar, por exemplo, aqui o body, né, que antes era que ele deixava eu passar qualquer coisa, agora eu posso usar o Zod para fazer essa validação. Só que aqui eu vou adicionar mais algumas outras coisas. Por exemplo, uma descrição, create a new user. Vou adicionar uma tag, que é uma maneira da gente agrupar as rotas ali dentro do Swagger. Então, tanto a rota de listagem de usuários quanto a de criação de usuários, eu vou agrupar dentro dessa tag users aqui. E aqui eu vou botar uma descrição, list users. E aqui no body, para criar um usuário, eu vou falar que ele pode receber um nome e pode receber um e-mail. E o e-mail eu vou fazer uma validação aqui, se ele é um e-mail válido. E aí uma das coisas legais é que se eu venho aqui, ó, do FastFi, pego o body, veja que agora dentro do body eu já tenho o nome e e-mail aqui do usuário e eu posso fazer o que eu quiser com isso. Então, por exemplo, se eu criar aqui em cima uma interface, user, falando que meus usuários vão ter ID, vão ter nome, vão ter e-mail. Quando eu for, vou criar um array de usuários aqui, simulando meu banco de dados. Quando eu for criar um usuário, eu vou simplesmente dar users.push, vou criar um ID aqui, posso usar o random, o ID, que vem do crypto, né? Deixa eu só adicionar um prefixo node aqui na frente. E vou adicionar também o nome e o e-mail aqui deste usuário. E no final, aqui eu posso devolver algo, posso não devolver nada. Eu vou devolver aqui reply.status201, que geralmente é o código que a gente usa quando criou alguma coisa. E vou dar um send vazio aqui dentro. Se eu salvar isso aqui agora, e aqui eu vou falar que users tem que seguir esse formato aqui, né? Voltando aqui na minha documentação, veja que aqui dentro de post, o esquema, ele ainda não conseguiu entender no Swagger que eu vou usar o Zod. Isso porque aqui no meu server.ts, aqui embaixo, ó, eu preciso passar transform, e aí eu vou importar de dentro do FastFi Type Provider Zod o JSON Schema Transform. Salvando isso aqui agora, vindo aqui, reiniciando meu servidor, olha só. Ele já entendeu que a minha rota agora de criação de um usuário recebe nome e e-mail obrigatoriamente. Se eu vier aqui em esquema, ó, ele já fala, né, nome, e-mail, que nenhuma informação é opcional. E aí a gente consegue testar, inclusive, essa rota aqui por dentro. Então, se eu vier aqui em try it out, né, vir aqui e preencher, por exemplo, John Doe, e vou deixar user@example.com mesmo, dou um execute, veja, deu certo, né, ele retornou aqui 201, e veja que ele falou undocumented, ou seja, ele devolveu uma resposta que não é documentada, e eu tenho que documentar ela, isso é bem importante. Se eu vier aqui na listagem de usuários, né, ó, ele não fala, ele não tem documentação nenhuma, mas eu posso também testar, dar um execute, e veja que ele traz aqui os meus dados. Ele não trouxe os usuários, porque aqui, ó, eu estou retornando sempre um array vazio, né, eu poderia retornar users dessa forma. Só que, agora, a gente vai continuar adicionando um pouco mais de documentação nessas rotas. Então, por exemplo, aqui na criação de usuários, eu posso documentar as respostas. Então, na resposta eu documento sempre por código. Então, quando essa rota devolver o código 201, que é o código de criação, ela não vai ter retorno. Então, eu posso botar aqui z.nulo, por exemplo, e botar aqui um describe para falar user created, né? Para indicar que isso aqui é a resposta de sucesso, né? Para dizer que ele foi realmente criado. E aqui ele já começa a dar erro, né? Por quê? Porque eu falo aqui, eu acho que é porque aqui precisa ser uma async, não é? Exato, porque o handler precisa ser uma async function. E aqui nos usuários, ó, na listagem, a gente não recebe nenhum parâmetro, mas a minha resposta 200, que é o padrão, ela devolve um array de objetos. E esses objetos têm ID, nome e e-mail. E aqui no e-mail eu só boto string. Veja que eu não preciso botar e-mail dessa forma. Por quê? Porque eu não preciso validar a saída, né? Eu só preciso garantir que ela existe. Não preciso fazer uma validação, nenhuma transformação do dado, porque o e-mail só preciso validar na entrada, né, e não na saída dos dados. Dou um F5 aqui agora e vejo que a minha rota, né, de listagem aqui dos users, ó, agora ela já tem um example value, tá vendo aqui, ó, ID, nome, e-mail, né, com esquema também, para saber exatamente quais dados ela retorna. E aqui na criação do usuário, eu já tenho documentado o código 201 e que ele não retorna nada, né? Então a gente pode fazer mais um teste aqui dentro. Vou dar um execute. Veja, ele criou e agora o 201 não está mais mostrando que ele não está não documentado, digamos assim. Posso dar um try it out na listagem e veja, ele já fez a listagem com código 200 e trouxe aqui o meu usuário. Isso aqui é um pouco do que eu venho fazendo em quase todos os meus projetos Node, né? Hoje, quase toda API que eu crio com Node, independente de arquitetura, eu estou usando FastFi, eu estou usando esse modelo de, é claro, um pouco mais trabalhado do que isso, mas assim, basicamente FastFi
com essa integração com o FastFi Type Provider Zod, né? A gente teve a versão 5.0 do FastFi aí recentemente e lançou muita coisa nova, né? Eu acho que diferente do Express que lançou agora, acho que foi agora há pouco, né? E aqui tanto faz, né? Comparar, eu acho que independe a tecnologia que tu estiver utilizando, mas FastFi lançou, ou nem lançou ainda, a versão 5.0? Lançou a versão 5.0. Acho que isso aqui saiu depois de sei lá quantos anos sem atualizações. Então assim, aqui ó, Express 5.0. Eu acho que eles nem falam aqui, né, quanto tempo demorou, mas demorou muitos anos pra sair coisas extremamente bobinhas, assim, que a gente já precisa 10 anos, cara. Então, tipo assim, é ridículo pra não dizer outra coisa, assim. E eu sei que é um projeto open source, então, assim, não tem cobrança nenhuma, não deve existir cobrança nenhuma do nosso lado, mas a gente não precisa ficar usando uma tecnologia que demora tanto para atualizar coisas simples como suporte a promises e tudo mais, que foi o Express. Então eu venho usando bastante FastFi nos meus projetos e principalmente integrado aí o FastFi Type Provider Zod para criar essa documentação de forma mais automatizada. E lembrando que aqui a gente pode tipar, além do body, né, dá para tipar tudo, né? Então se for parâmetros de rotas, né, como por exemplo, se eu recebesse o ID aqui do usuário, poderia usar o params. Posso tipar também os query string, né, que são search params aí da minha rota. Posso tipar headers, né, isso tudo fica documentado de forma automatizada ali dentro do Swagger. E aí você pode usar ferramentas, né, uma das coisas legais é que aqui no Swagger, ó, veja, se você vier aqui nessa opção de JSON, ele te dá o JSON, né, da especificação do Swagger. Tu pode baixar isso aqui e tu pode importar em softwares como Postman, por exemplo, para gerar as tuas rotas, as requisições e respostas de forma automatizada nesses softwares de testar, né, a API, essas que dão uma interface gráfica. Ou tu pode, inclusive, usar, isso é assunto para outro vídeo, algumas ferramentas como, por exemplo, o Ray API, o Orval, o OpenAPI TS, que são ferramentas que elas pegam esse Swagger, né, esse arquivo de documentação, e elas geram no front-end todas as requisições fetch. Então, o front-end tu não precisa ficar escrevendo requisições fetch na mão, ele vai gerar tudo isso, ó. Ele até dá o exemplo, né? Pega o esquema, tu passa uma config e ele gera todos os endpoints para ti, inclusive com integração com bibliotecas como React Query, Mock Service Worker e por aí vai, né? Então é isso. Acho que não tô mostrando minha tela, como eu sou burro, né? Mas aqui, ó, Ray API, o Orval e o OpenAPI TypeScript, né? Que são exemplos de ferramentas que pegam esse Swagger e podem gerar essas requisições para ti. Mas é isso, como eu falei. Quero começar a trazer alguns conteúdos a mais aqui pro YouTube da Rocket City. Então, se tiver qualquer sugestão, manda aqui embaixo. E quem sabe a gente não se vê bastante aí pelos próximos dias, meses, anos e por aí vai. Grande abraço, vou ficando por aqui e tchau, tchau.